Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por estar junto conosco, compartilhando principalmente o Evangelho de Cristo Jesus, através desses vídeos que a gente prepara aqui no canal. Eu não me canso de mencionar que nós não temos seguidores dentro do nosso canal. Nós temos parceiros de ministério, gente que acredita que um pouquinho da palavra de Deus pode mudar completamente a vida de alguém. Por isso, eu estou muito agradecido porque, muito recentemente, nós ultrapassamos a barreira de 17 mil pessoas, quase 17.500 pessoas que estão conosco dentro desse canal, não apenas estudando a Bíblia, mas ao mesmo tempo compartilhando esperança com outras pessoas. Bem, hoje é sábado, dia 20 de novembro, e estamos introduzindo a lição de número 9 do nosso trimestre, cujo tema será Convertam o seu coração. Você deve ter percebido que nós estamos num lugar que não é o lugar habitual, de onde eu costumo gravar a lição. Hoje eu estou no auditório do Colégio Adventista de Santo Amaro. Lá atrás você deve estar vendo algumas pessoas que estão trabalhando na ornamentação desse espaço. Nesse sábado, dia 20, nós teremos aqui um evento muito bonito do Ministério da Mulher. E a diretora, a professora Frances, juntamente com a minha esposa Cláudia Camilo, estão lá atrás ornamentando tudo. Muito obrigado, inclusive, a elas por isso. O texto que servirá como chave para o nosso estudo dessa semana encontra-se em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 29, que diz assim: De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Básico para podermos entender o estudo da lição dessa semana é que o Senhor Deus, através do Espírito Santo, o Espírito de profecia que veio sobre Moisés, profetizou que o povo de Deus que ele havia colocado dentro da terra de Canaã, que agora estariam tomando posse daquela terra, em determinado momento acabariam se afastando do caminho de Deus. O que nós precisamos entender é que Deus está acima da nossa noção de tempo. E exatamente por isso nada o apanha desapercebido. Ele já sabia que estava colocando aquela nação para dentro da terra de Canaã, mas que em determinado momento, lá na frente, eles fariam escolhas que de alguma maneira fariam com que eles fossem expulsos daquela terra, que fossem levados para o cativeiro. E o texto que nós lemos hoje, Deuteronômio 4, verso 29, vai mencionar o que é que Deus pretendia com isso. O texto vai dizer: de lá vocês buscarão o Senhor. De lá de onde? De lá da terra para onde eles fossem. De lá do lugar para onde eles fossem exilados. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história tanto de Israel, o reino do norte, como também de Judá, o reino do sul, nós percebemos que os dois reinos, em momentos diferentes, é bem verdade, acabaram se afastando do caminho do Senhor Deus. O reino de Israel acabou sendo conquistado pelos assírios e foi espalhado por tantos lugares diferentes que nunca mais se reuniram enquanto nação. Já o reino do sul, com a capital Jerusalém, foram conquistados alguns anos mais tarde por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e foram deportados para a Babilônia. Passaram 70 anos no cativeiro, mas acabaram, depois de 70 anos, retornando para a mesma terra. Era exatamente a respeito disso que Deus estava falando, quando ele mencionava que de lá vocês buscarão o Senhor. Por que é que eles sairiam da terra? Porque em algum momento acabariam se afastando do caminho de Deus. Quando você olha para o Antigo Testamento, você percebe nitidamente que Deus esteve enviando profeta após profeta, esteve tentando atrair as pessoas para poderem voltar-se para os seus caminhos, enquanto de forma constante, tanto os filhos de Israel como também os filhos de Judá foram se afastando do caminho de Deus. Deus enviou profeta após profeta após profeta. Quando você olha para o Antigo Testamento, a maior parte dos livros que você encontra ali são os livros que foram escritos por profetas levantados por Deus com um propósito: chamar o povo de volta à adoração ao Deus verdadeiro, repreender os filhos de Deus para que eles pudessem entender os maus caminhos que eles estavam seguindo
e que voltassem para o caminho do Senhor. E quando isso acontecesse, o Senhor Deus os traria de volta para a terra que havia prometido. E isso aconteceu de forma bem intensa. Quando você olha para aqueles que foram, por exemplo, levados para o cativeiro da Babilônia, você vai encontrar entre eles Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Você vai encontrar homens como o próprio profeta Ezequiel. Foram indivíduos que se levantaram numa época de grande crise, em que a maior parte das pessoas estava longe do caminho de Deus, mas que ainda haviam homens e mulheres fiéis, tementes a Deus. Quando você olha para o livro de Daniel, você percebe que quando os 70 anos previstos por Jeremias, tempo esse que duraria o cativeiro da Babilônia, estava terminando, Daniel começa a orar e diz: Senhor, perdoa o nosso pecado. Senhor, nós pecamos contra o Senhor, mas derrama a tua misericórdia sobre nós. Quando você lê a oração que Daniel fez, é uma oração de confissão, não apenas em seu nome, mas também em nome da própria nação. E é exatamente isso que está sendo previsto por Deus em Deuteronômio. De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. A ideia principal é de que quando o povo de Deus buscasse o Senhor, Deus abriria portas para que eles retornassem para a terra que havia prometido dar aos seus pais. No auxiliar dessa semana, nós encontramos o esboço dos temas que a gente vai estar estudando durante toda essa semana, desdobrando durante cada um dos dias dessa semana. Nós estaremos a estrutura do arrependimento, a volta para Deus, um princípio importante no livro de Deuteronômio, que vai confrontar alguns temas. O primeiro deles, a importância de buscar a Deus. Buscar a Deus em todas as circunstâncias, inclusive e principalmente quando se está longe do caminho dele. Um segundo tópico, a questão do perdão de Deus. Por que é importante receber o perdão de Deus? Primeiro, você busca o Senhor Deus. Busca por quê? Porque entende que precisa de perdão, precisa de restauração. Um terceiro aspecto, o retorno a Deus e ao mesmo tempo ao plano, ao propósito original de Deus. E um quarto e último tema é o cumprimento da profecia, ou seja, como a profecia de Deus, no sentido de que o povo voltaria para a terra quando se arrependesse dos seus caminhos, iria acontecer na perspectiva da história deles, quando eles passassem por esse processo, buscassem ao Senhor, encontrassem o seu perdão, retornariam para a terra e então a profecia acabaria se cumprindo. Como o pacote completo teria lugar na história deles? É exatamente isso que veremos durante essa semana. Especificamente, em cada um dos dias, vamos estar pensando alguns desses aspectos. Eu gostaria de orar a Deus, porque talvez alguns daqueles que estão estudando a lição comigo nesse momento estejam na mesma situação que Israel e Judá esteve quando se afastaram do caminho do Senhor. Longe de Deus, com saudade de poder viver aquela alegria de estar no caminho do Senhor, mas não conseguindo viver essa mesma realidade. Por quê? Porque antes de poderem experimentar a grande bênção de Deus, há necessidade de arrependimento, há necessidade de buscar o Senhor, há necessidade de um retorno à aliança com Ele. E talvez hoje, você que está longe do caminho de Deus, precise tomar a decisão de voltar para Ele, antes que seja tarde demais. O que é mais interessante é que quando olhamos para a história de Judá, por exemplo, eles foram, a nação toda foi levada para o cativeiro. Mas no momento em que Deus abriu as portas para eles retornarem para o caminho do Senhor, apenas pouco mais de 40 mil pessoas resolveram voltar. Qual será a sua história? Eu espero que nessa semana a tua decisão seja uma decisão de voltar aos caminhos do Senhor e de viver a plenitude do relacionamento com Ele. Vamos orar por isso? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra o Senhor nos mostra o grande propósito que tem para a nossa vida. Tudo aquilo que o Senhor sonha em fazer na história dos seus filhos. Quero te pedir de maneira muito especial, que o Senhor possa nesse momento tocar no coração desse amigo, dessa amiga que ora comigo, que talvez se afastou do Teu caminho e não consegue encontrar um meio de poder voltar. Que nessa semana nós possamos compreender como o Senhor previu que esse retorno poderia acontecer e como nós hoje podemos tomar as mesmas decisões. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?